Olá pessoal, queridos alunos, eu sou a professora Viviane e eu vou resolver com vocês hoje a lista de exercícios passada pelo professor Ville na aula do dia 1º de abril. Eu vou começar a resolver essa lista e a professora Marília vai resolver também alguns exercícios com você, porque ela é uma lista bem extensa, então para o vídeo não ficar muito longo, a gente selecionou alguns exercícios para poder resolver com vocês, tá? Eu selecionei os exercícios 3, 4, 6 e 9. Vamos lá, então. O exercício 3 falava sobre o discurso indireto livre. O que é? O próprio enunciado me dá a definição de discurso indireto livre, né? Constitui uma construção em que a voz do personagem se mescla à voz do narrador, tá? Então, é sempre, gente, em que há uma impressão, uma observação ou um tipo de pensamento do personagem, mas exposto na voz do narrador. A alternativa aqui que mostrava isso era a alternativa B, eu já destaquei aqui. E passado às 7 da manhã, veja só, o pai nem tomara o mingau com broa. Essa parte aqui que eu destaquei pode ser considerada uma impressão ou um pensamento do personagem. Porém, o narrador não coloca aqui como um discurso direto e nem indireto, tá? É um discurso indireto livre. Por quê? É a voz do narrador, mas uma impressão ou um pensamento aqui que pode ser considerado uma observação do personagem, tá? Então, é isso que é o discurso indireto livre, uma característica estilística, principalmente de textos literários, tá bom? Então, a alternativa B. Exercício 4. Assinale, por favor, a alternativa que apresenta a transposição correta para o discurso indireto do trechinho abaixo. Todos esses textos aqui, esses exercícios tinham textos para vocês lerem, né? No exercício 3 que a gente acabou de fazer, era uma crônica do Drummond. Então, a leitura do texto, ela facilita, às vezes, se você tiver dúvida na hora de identificar o exercício, principalmente naquela que é principalmente característica de linguagem literária. Então, seria mais fácil se vocês conseguissem ler o texto e identificar a partir do texto. Eu não coloquei o texto aqui pra gente ler, porque senão fica um vídeo muito cansativo, tá bom? Então, esse trechinho aqui também é retirado de um texto. Temos sorte de viver no Brasil, dizia meu pai, depois da guerra. Então, ele queria que você transformasse esse trechinho aqui, que é o discurso direto, né, que é quando o personagem tem voz, em discurso indireto, que é quando o narrador mostra aquilo que o personagem falou, tá? Eu coloquei aqui, pessoal, uma tabelinha das transposições verbais para ajudar. Mas mais importante do que vocês decorarem essa tabela é vocês entenderem como ela funciona, tá? Então, não fiquem presos a decorar os verbos aqui, porque você já tem muita coisa para decorar. Isso aqui dá pra gente ir por sentido, dá pra gente entender, tá? O verbo no presente, quando eu transformar pro discurso indireto, ele vai ficar no pretérito imperfeito, tá? Então, pensa sempre que é um verbo, um tempo passado, tá? No pretérito perfeito, ele vai ficar no pretérito mais que perfeito, que é o pretérito do pretérito. No futuro do presente, vai ficar no futuro do pretérito, tá? Então, sempre pretérito, é sempre um tempo antes do discurso direto para o discurso indireto, tá? Então, aqui a alternativa, como que ficaria isso? Quem disse? Meu pai. Então, dizia meu pai que tínhamos nós. O nós aqui no presente do indicativo, nós temos. E o nós no pretérito imperfeito do indicativo, quando eu for colocar para o discurso indireto, seria nós tínhamos, tá? Dizia meu pai que tínhamos sorte de viver no Brasil depois da guerra, tá? Aqui a questão era o verbo mesmo, tá? Nesse caso aqui, pessoal, ele nem transpôs na alternativa D, né? Temos sorte de viver no Brasil depois da guerra. Ele só não colocou as aspas aqui, mas isso aqui continua no discurso direto, tá? Então, aqui mais faz sentido a alternativa B mesmo. 6. Ao se converter do trecho, ela não riu, disse que eu confessara que não gostava mesmo dela. Para o discurso direto, o verbo confessar assume a forma de. Duas coisas que nós temos que ver aqui, pessoal. A pessoa do verbo, tá? Então, no discurso direto, no discurso indireto, isso aqui tá na primeira pessoa, tá? Quando eu for transpor para o discurso direto, vai ficar na terceira, porque eu mudo a pessoa do verbo também, tá? Se ela me disse que eu confessara, né, então ela vai falar na terceira pessoa, você confessou, tá? Então, da primeira vai para a terceira.
do pretérito mais que perfeito, o verbo confessar é o pretérito mais que perfeito do verbo confessar, eu passo para o pretérito perfeito do indicativo, tá? Confessou, tá? Então, pretérito mais que perfeito, pretérito perfeito, aqui nesse caso. E da primeira para a terceira pessoa. Então, a alternativa B é a correta. 9. Observe, por gentileza, o quadro abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a correta transposição da fala para o discurso indireto. Mesma coisa, pessoal. O que vai mudar aqui nesses exercícios é o tempo verbal, tá? Por isso que eu coloquei esses exercícios para a gente fazer, para a gente conseguir internalizar a questão do verbo na transposição, tá? Então, do discurso direto para o discurso indireto, a gente tem que ver qual é dessa tirinha aqui, né, os tempos verbais, tá? Todos os verbos aqui estão no futuro, o irei e o vai. A filha, irei à Bienal, você vai comigo? Então, o pai disse à filha, ele disse isso, tá? Que iria, tá? Então, o verbo no futuro do presente, ele fica no futuro do pretérito, tá? Então, o irei, ao invés de irei, seria iria. Disse que iria à Bienal e perguntou se ela também iria com ele, tá? Então, a alternativa A é a correta aqui, por conta dos tempos verbais. Pessoal, era isso, tá? Achei que tinha outra, mas não tem não. Espero ter ajudado e até a próxima resolução de exercícios.